Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu vou estar lendo aqui em 1 Samuel 22. Irmãos, às vezes a gente prega aqui, né? E acha que não vai ficar tão nervoso na próxima vez, mas parece que hoje eu estou mais nervoso. Se eu gaguejar alguma coisa, os irmãos me perdoam, viu? 1 Samuel 22, amém? Diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para uma caverna de Adulão. E ouviram-nos os seus irmãos e todos a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispe dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante ao rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta de Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vá e entra na terra de Judá. E então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu vou estar aqui fazendo uma pequena reflexão da história de Davi. E eu chegaria até essa parte aqui, amém? Que eu li aqui. Às vezes os irmãos não entenderam por que eu já fui nesse ponto, mas eu vou estar falando um pouco sobre a história de Davi, porque nós passamos muitas vezes essas situações e às vezes não entendemos o processo do Senhor, né? Davi, ele era filho de Jessé e ele cuidava de ovelhas. E quando o profeta foi lá até a casa consagrar alguém para ser rei no lugar de Saul, ele chegou na casa de Jessé e Jessé mostrou os seus filhos ali, e até o profeta se encantou com alguns dos seus filhos, achando que ele tinha estatura, ele era alto, ele poderia ser forte para aguentar as situações como um rei, né? Igual foi com Saul, porque Saul ele era alto e tudo, então ele imaginou o quê? Acho que Deus está querendo uma pessoa mais ou menos parecida com Saul. Mas naquele momento em que ele olhou para aquelas pessoas, para aquele homem ali, Deus já na hora falou para ele, falou assim: não vá pela aparência. Porque eu não estou procurando uma pessoa com estatura assim, e nem que seja aos seus olhos bom. Estou procurando o que é bom de coração. Né? O que tem um coração bom. E passou um, passou o outro, e fala que se passou todos os filhos. E o profeta Samuel pergunta assim: mas não vai ter mais, não tem mais filhos? Você não tem mais filhos? Ele fala assim: tem um que está apacentando as ovelhas. Aí ele falou assim: então mande-o chamar, e a gente não irá sentar à mesa enquanto ele não chegar. E ali eles mandam chamar, e chega Davi, né? E ali ele derrama o azeite sobre a vida de Davi, e o Espírito de Deus desce sobre a vida dele, né? Aí fala que o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Davi. E a vida de Davi, irmãos, continuou. Às vezes a gente acha que porque nós damos um passo para Deus, as coisas vão mudar da noite para o dia, né? E não foi dessa forma com Davi. Ele foi consagrado ali, né? E muitos não podiam saber o que estava acontecendo ali. Na verdade, até Samuel, para chegar, ele falou que ia ser entregue um sacrifício. Ele não queria nem que o pai de Davi soubesse o que estava acontecendo, né? E a vida então continuou. Davi cuidando das suas ovelhas. Só que Deus, ele vai cooperando para que aquilo que é a vontade dele aconteça. Aleluia! Né? O Saul estava passando por uma situação muito difícil ali, que ele estava sendo perturbado pelo inimigo, né? E aí manda chamar Davi. E Davi já começou ali a caminhar por uma jornada, né? E ele sentiu que
porque Davi era uma boa pessoa, acalmava aquele lugar, ele já fazia diferença, né, naquele lugar ali. E em determinadas situações, igual nós vimos aqui as crianças cantando hoje, eu falei glória a Deus, confirmação de Deus. Aleluia. Depois vi também aqui algumas pessoas falando, e eu vi que era confirmação para mim também essa palavra. E Davi, ele se colocava à disposição de Deus, e Deus ele capacitava ele. Às vezes a gente acha que aquilo que nós fazemos não está levando a nada, só que tudo é uma preparação do Senhor. Aleluia. Tudo que você faz é uma preparação do Senhor. Para alguns, olhava ele cuidando das suas ovelhas e achava que aquilo ali era uma coisa muito simples, era uma coisa muito fácil de fazer, uma coisa muito fácil de lidar ali. Só que ele mesmo fala que ele enfrentou um urso, né, um leão, e Deus já começou a colocar coragem nele, né? Colocou coragem enquanto ele estava cuidando das suas ovelhas. E quando se levantou ali um gigante e quis afrontar o povo, o que ele já estava? Ele já estava corajoso, ele já sabia que podia ser grande, podia ser assustar, podia rosnar, podia fazer qualquer coisa, que isso não intimidava. Aleluia, Deus. glória a Deus. Ele sabia, porque ele já estava com o Espírito de Deus no seu corpo, ele já sabia o poder de Deus na sua vida, né? E ele falou assim, não, quem é esse para afrontar o povo de Deus, né? E ele vai ali e ele consegue lutar contra esse gigante. É uma história bem conhecida, eu creio que todos os irmãos conhecem. E a partir desse momento ele pega, lutou ali com o gigante, conseguiu, cortou a sua cabeça e tal. E ali nós achamos o quê? Vai mudar a vida de Davi, né? Agora ele vai ser colocado como rei e tal. Os comentários começou. Os comentários daquilo que ele tinha feito começou, surgiu. E até Saul começou a olhar ele com outros olhos, né? Ele começou porque as pessoas ao redor falavam sobre Davi, falavam daquilo que está acontecendo. E eu quero falar para os irmãos que às vezes o nosso início parece ser difícil, parece ser complicado, mas o Senhor está falando que começa ali de baixo. E você vai subindo e você vai sendo notório, você vai sendo notado, você vai fazendo as obras e aquilo vai acontecendo. Automaticamente, não é por força, não é por às vezes a gente querer se impor ou querer achar que é nós que fazemos alguma coisa. Não, as circunstâncias levam a gente aquilo ali, né? E Davi, ele até, acho que 2 vezes, teve a primeira vez que Saul, ele oferece a filha dele para Davi, e Davi fala assim, não, quem sou eu? Eu sou pobre, como que eu vou te dar um dote, né? Eles davam um dote ali ele falava assim, se você é rei, como que eu vou ser genro do rei? Como? E o rei vai e a primeira esposa dele casa, né? A primeira filha dele casa. E aí ele tem mais uma filha, e ele fala novamente para Davi. E aí ele fala para Davi assim, Davi fala novamente de novo para ele, fala assim, não, rei, não tem como, eu não tenho como pagar o dote, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. E o rei Saul pega e fala para ele assim, ó, você vai até os fariseus? Filisteus, né? Filisteus, isso. E traga para mim 100 prepúcios. Isso, prepúcios. E para ele achou bom aquilo ali. Ele falou assim, isso daí eu consigo fazer. Por quê? Porque ele já tinha essa coragem. E o que ele faz? Ele traz 200. Ele traz. Coitado dele, mas ele trouxe 200. E ele se casa ali. Mas, irmãos, para você ver que às vezes o seu crescimento, a sua coragem, a sua determinação, às vezes pode causar algumas invejas ou algumas preocupações naqueles que é maior, né? E ali começou uma situação bem difícil. Davi, ele já estava ali na casa de Saul, já estava convivendo com eles, virou amigo de Jonatas, um grande amigo que ajudou ele em várias situações. E ele vê uma situação, né, que acho que Davi ali, ele estava cantando e ele lança uma lança contra ele, né? Saul lança uma lança lá contra ele. E ele pega e arma uma estratégia ali com Jonatas e fala assim, olha, eu vou falar com meu pai para mim saber certeza, para mim ter certeza disso daí que está acontecendo, se realmente
ele está querendo o seu mal, se ele está querendo te matar. E Jonatas, ele acha um jeito lá e ele acaba vendo. Ele acaba vendo que realmente ele estava querendo matar ele. E ele mostra, fala, Davi, vai. A mulher dele também ajuda ele a sair daquela situação, né? Porque quando eles descobrem ali, eles acham uma estratégia, irmãos. Mas eu estou acelerando aqui o processo para a gente chegar até esse determinado ponto aqui. E Davi, ele sai dali e acontece uma coisa que às vezes não é inesperado, o que o medo nos causa, né? Em determinadas situações. Hoje foi falado sobre isso, aqui na escola bíblica. Que às vezes o medo, ele nos causa situações que levam a piorar aquilo que você está passando. Davi, ele saiu dali com medo. E para onde ele foi? Ele foi para o exército inimigo. E chegando lá, em vez deles às vezes achar que ele pode ter contado ali uma história e tal, eles falaram assim, não, mas você é o rei deles, né? Já colocavam ele rei como rei de todos os judeus. E ele pega e vê que ali poderia causar uma situação de morte para ele. Ele viu que poderia ser morto ali. E o que ele faz? Ele age como louco. Ele começa a lenhar as paredes, ele começa a deixar a babar, né? E aí o rei pega e fala assim, não, vocês trouxeram esse homem aqui perante ao rei? Como vocês trazem isso daí para mim? E ali ele consegue escapar daquela situação. E para onde ele vai? Ele vai para essa caverna aqui, irmãos. Ele vai para essa caverna. E chegando nessa caverna, descobriram que ele estava lá nessa caverna, e as pessoas ao redor, as pessoas que já tinham esse apreço por Davi, né? Porque fala ali que quando ele foi lá lutar para conseguir esses 200 prepúcios, ele já tinha um exército ali com ele, pessoas de confiança de Davi, né? Então, querendo ou não, ele já tinha um nome ali naquele lugar, e essas pessoas se sentiram ali e foram até Davi, né? A família de Davi, os pais, fala que os familiares também foram, os irmãos de Davi. E uma coisa muito interessante, irmãos, que eu notei aqui, é que fala assim, ó, no 2, diz assim, ó, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Irmãos, você imagina você estar passando por uma situação de desespero, uma situação que você às vezes não vai sair, igual ele foi para uma caverna, porque ele não tinha, ele foi até no exército inimigo, e lá ele viu que não tinha como ele ficar aqui naquele lugar. E você imagina você estar numa situação dessa, de desespero. E as pessoas que chegam para você são pessoas, às vezes, que estão passando por situação pior, de desespero, de situações terríveis, né? Só pessoas que estavam terríveis ali. Qual era o apoio que ele ia receber? E ele virou o chefe deles. Só que eu achei uma coisa muito interessante, que fala que ele treinou ali aquelas pessoas, ele lutou. E aquele exército que era um exército, vamos dizer, de pessoas que estavam sofrendo, passou a ser vitoriosos em tudo que fazia. E ali começa a história, Deus começa a moldar a história. É mesmo assim? Deus começa a mudar a situação daquilo que às vezes aos nossos olhos parecia que era uma situação que todo mundo ia se abraçar, chorar e vamos morrer aqui, todo mundo dentro dessa caverna. Não foi. Aqui mudou a história. Aleluia! Da glória a Deus! Às vezes a gente acha, irmãos, às vezes a gente passa por situações e achamos que não vamos conseguir. Né? Igual às vezes Davi ali achou que não iria conseguir, passou por uma situação, passou por outra. Aleluia! E o maior, assim, de tudo, que às vezes o crente mesmo passa, é porque tem promessas de Deus. Davi, ele tinha promessa de ser rei, só que a partir daquele momento começou a mudar a vida dele e tudo mostrava o contrário. Tudo mostrava o contrário, que ia matar. E Saul começou a perseguir ele. Saul, onde ele ia, Saul enviava os seus exércitos e tentava contra a vida dele. E por 2 vezes, irmãos, para você ver que Deus, ele está com a gente, independente do que a gente faça.
Eu não sei o sofrimento, a aflição que você está passando hoje. Mas daqui a pouco não. Não sei o que você está passando. Mas eu sei que Deus ele pode mudar. Pode, é verdade. Ele pode mudar a sua história. Isso que você está passando é um crescimento. É mesmo assim. É um crescimento para você ser uma pessoa maior, para você ser um guerreiro. O povo de Israel, ele foi até o deserto ali, eles foram treinados à guerra. Eles não sabiam o que era guerra. Eles não sabiam como que eles iam tomar aquela cidade lá que mandava leite e mel, que tinha gigantes. Como eles iam tomar se eles não sabiam nem mexer uma espada? Então, todo o processo, irmãos, que a gente passa, tudo aquilo que às vezes acontece na nossa vida, às vezes nós estando com Deus. Eu não estou falando de irmãos que não estão com Deus. Estou falando, às vezes, de irmão que está com Deus. Porque Davi estava com o Espírito de Deus. E Deus não deixou ele, deixou de passar por situações. Né? Porque às vezes a gente chega na igreja e o que nós pensamos? A história vai mudar de uma hora para outra. Mas não, o trabalhar de Deus é diferente. Aleluia! Mas uma coisa que a gente tem que ter é saber que a vitória já é nossa. A vitória é garantida. É garantida. Não importa o processo que você vai passar. Não importa a situação que você vai passar. Né? Ele a todo tempo estava sendo perseguido ali. E uma situação que eu achei muito forte, impactante, é que teve uma vez que Saul estava contra ele e ele chega lá e encontra ele dormindo. Acho que era uma caverna também que ele encontra a primeira vez. A primeira vez era uma caverna, ele estava dormindo e eles estavam lá atrás. E ele dormindo ali, ele vai e corta o manto dele, uma parte da roupa dele. E os soldados dele falam assim: vamos matar ele, agora é a hora. Agora é a hora, ele está tentando te matar. Ele está tentando te matar. E ele falou assim: não, essa não é a vontade de Deus. Deus colocou ele. Deus ungiu ele. E às vezes, irmãos, como é difícil a gente ter esse controle contra o nosso inimigo. Como é difícil a gente ter esse controle de saber assim: ó, ele não está nas minhas mãos. Ele está na mão de Deus. Né? Porque Deus fala para nós. Deus fala para nós que nós temos que esperar a justiça dele. Não a nossa justiça. Não é com as nossas mãos. É verdade. Né? E ali, ele estava nessa situação. A vingança pertence a Deus. E Deus tinha já esse projeto. Deus já tinha esse plano na vida dele. E ele acalmou todos que estavam ali. Você vê que o exército que ele estava era tão próximo dele. Eram pessoas. Eu imagino que é porque ajudou nessas situações. Sabe? É uma pessoa que abraçou ele ali naquele momento de desespero. E você abraça assim e você fala assim: não, mas vai vencer. Você está passando por essa situação aqui, mas não vai vencer. A gente vê o exército de Davi, a compaixão que ele tinha por ele. O apreço que ele tinha. Dele falar assim: ó, eu estou com uma vontade de tomar uma água lá do poço. E ele fala assim: eu vou fazer isso daí, ele merece, sabe? Olha o apreço que ele tinha, mas por quê? Porque quando eles estavam caindo lá, chorando, às vezes pela situação que eles estavam passando, Davi falou assim: não, a gente vai conseguir. Ele era chefe deles, e você sabe que chefe tem que fazer. Chefe tem que ser aquele que motiva. Vamos, não, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E a gente vê isso. E quando Davi falava assim: ó, não, era não. Não vamos fazer. E aí a gente acha assim: a situação poderia ter mudado ali, porque quando ele está distante, ele vai e acorda, né? O Saul acorda. E aí ele fala: mas por que tu me persegues? O que eu te fiz? Que mal que eu te fiz? O que eu fiz para você? E ele mostra: ó, eu cortei aqui, ó, um pedaço da sua roupa. E eu não matei. Né? E você é ungido de Deus. E ele falou assim: Deus, ele está vendo o que você está fazendo. A justiça será dele. E ele pega. E parece que Saul ele reconhece. Ali naquele momento parece que ele reconhece e fala assim: realmente, Davi. Ele chama até de meu filho. Meu filho, Davi. Ele fala assim: realmente, meu filho. Eu fiz coisas que não eram para ser feitas. Eu agi de uma forma errada. E vai embora. Só que passando o tempo, passando outra situação, ele vê uma outra oportunidade. Os seus soldados chegam até ele, né, e falam assim: ó, ele está aqui, em tal lugar. E aí ele pega e vai novamente. E novamente Deus dá
ali a mesma situação. Ele só não estava dentro de uma caverna dessa vez, mas é a mesma situação que ele chega e vai lá e ele pega a lança, era a lança, né? Pega a lança, um adro de água lá, eu não sei como é que fala, e ele vai longe. Aí ele vai longe porque ele está perto do exército, né? Aí ele vai longe e dá um grito. E aí ele acorda Saul e ele fala assim: é você, né, Davi? Aí ele fala assim: ó, eu estou com a sua flecha e com o seu cetro de água aqui. Ele falou: eu tive outra chance, mas a vontade é a de Deus. E ali ele reconhece, irmãos. Ali eu acho que cessa, né? Ali ele para, não é? E ele reconhece novamente. Mas toda a situação, irmãos, que eu quero falar para você é que às vezes a perseguição que vai ter na sua vida, né? Pessoas que vão lutar contra a sua vida, isso vai acontecer. Não é porque você às vezes vai estar na igreja que não vai acontecer, irmãos. A gente tem que ter o Espírito de Deus conosco. Porque se nós tivermos Deus guardando, nos livrando, né, nos ajudando em situações, nos fortalecendo, e Deus fala que Davi era segundo o seu coração por causa disso. Porque tudo que ele ia fazer, ele perguntava para Deus. Ele se entregava aos pés do Senhor. Ele falava, mesmo assim: eu estou passando, Senhor, eu estou passando. Se você olhar os salmos de Davi, ele chorava nos pés do Senhor, né? Ele caía ali nos prantos, ele falava da sua angústia, ele falava do seu sofrimento. E às vezes nós, por sermos crentes, não queremos às vezes ter esse impasse, mas Deus fala assim: ó, chora nos meus pés, né? Você não tem que chorar para o seu irmão do lado, você não tem que chorar para a pessoa do lado, mas chora aos pés do Senhor, porque Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua história. E Davi, irmãos, ele chegou a seguir, Saul morreu, né, de uma forma ali que foi a vontade de Deus, né? Não precisou de Davi ir lá e matar, né? Tudo foi conforme a vontade de Deus, o querer de Deus. E hoje o Senhor fala: não importa as situações, se a gente olhar a situação de Davi, se fosse nós, ou eu, vou colocar como eu, não vou falar nós, né? Mas olhar uma situação dessa, prevendo que isso ia acontecer, eu acho que eu não conseguiria. Eu falaria assim: não, Deus, eu não quero esse tratar todo. É muita situação que eu vou ter que passar, né? É muita afronta para ser ele. Mas ele teve fé. Ele conseguiu ali se manter firme, igual José. A gente olha na Bíblia, irmãos, as palavras, elas todas nos ensinam. É verdade. Todas nos ensinam da mesma forma. Da mesma forma, tudo há um tratar de Deus. Tudo há um tratar de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Né? E a gente às vezes quer pular esse tempo. A gente às vezes não quer passar por uma aflição. Essa palavra, irmãos, eu vou ser bem sincero aqui para os irmãos. Eu estava orando e falando com Deus. E eu falei: Senhor, eu precisava ouvir a tua voz. E aí eu coloquei uma pregação. E veio essa palavra. E eu coloquei ali e eu comecei a sentir a presença de Deus. E aí falava sobre essa aflição que as pessoas estavam passando naquela caverna. E eu me coloquei naquele lugar. E eu peguei a força que eles tiveram de mudar o cativeiro de pessoas que estavam sofrendo por uns grandes guerreiros, que conseguiram ser os grandes soldados, que o nome circulou ao redor ali, que todos reconheciam que eles tinham força, né? E às vezes nós não conseguimos entender isso, esse processo, né? Nós não conseguimos entender, mas tudo tem um processo do Senhor. Eu comecei a falar aqui sobre José. José foi a mesma coisa. José, ele teve uma promessa. E a partir do momento em que ele teve uma promessa, a vida dele mudou. Mas às vezes a gente fala assim: mudou para o bem, né? Porque a promessa era boa. Não, foi tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E ele desistiu? Não. Ele negou a Deus? Não. Ele tinha fé, ele não sabia de onde que viria, de que forma seria, mas ele era temente a Deus, né? Ele passou por todas aquelas situações, entendendo que era um processo. E eu coloquei isso para a minha vida. Eu falei assim: é um processo do Senhor. Se acalma, tenha paciência. As situações vão passar. Às vezes a minha aflição é diferente da do irmão.
aqui fala de todos os tipos de aflição. Você viu que chegou pessoas aqui que estavam endividados, que se achavam em aperto, com um espírito desgostoso, porque tem pessoas às vezes que estão sofrendo por diversas situações. Então, é todos os tipos, irmãos. As situações às vezes mudam de uma pessoa para outra, mas todas passam por situações. A diferença é que nós temos um Deus que Ele zela por nós. Né? Ali o exército de Saul era enorme. Poderia matar Davi, poderia causar alguma situação, mas quem estava protegendo ele? Quem estava moldando ele? Quem estava transformando Davi? Era Deus. Então Deus não ia deixar que a promessa morresse. E nem deixar o filho dele prostrado diante de situação. Então eu não sei o que você tem passado, mas não desista. Persista. Persista, faça igual Davi. Vai em frente. Às vezes aos nossos olhos nós não chegamos à vitória. Era muito impossível, improvável dele ver a vitória. Mas ele enxergou. Ele foi com os olhos da fé. Com os olhos da fé, que ele conseguiria vencer. Que ele conseguiria chegar. Eu fico olhando, irmãos. Eu fico emocionado, né, de ver o meu irmão aqui falando sobre o testemunho dele. Porque é uma vitória, a gente sabe o que a pessoa está passando, aquilo que ela precisa, né? Eu sei o que o meu irmão estava precisando. E quando a gente vê a vitória do nosso irmão, a gente se alegra. E nós temos que esse exército aqui, ó, um passando por uma situação, se alegra, irmãos. Se alegra. Se você vê um irmão prostrado, às vezes triste, tenta ajudar. Fala, não, você vai conseguir. Você vai passar. Se você conseguir ajudar, se você conseguir fazer a pessoa te sair daquela situação, ajude, irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos esse exército aqui, ó, que vai levantar de uma situação ruim e passará a ser bom, a ser vivos, a ter força, a ser um exército. Amém? Porque nós temos todos um caminho brilhado para o céu. E nós somos guerreiros, irmão. Nós temos que guerrear nessa terra aqui. Até a vinda de Jesus, nós temos que guerrear contra essas potestades malignas, contra essas situações do inimigo. E Deus, Ele está te moldando. Deus, Ele está moldando a sua vida. É um tratar de Deus para deixar você mais forte. É um tratar de Deus para tratar da sua mente, daquilo que você precisa. Às vezes nós passamos por uma situação muito desesperada, que traz uma aflição muito grande. Mas quando você passar por uma situação, às vezes, que vai passar por essa situação de novo, você vai estar mais calmo. Porque você fala assim, não, eu já consegui. Eu já passei uma vez. Isso daqui não é nada. E você já sabe até a forma de olhar. Irmãos, eu vou falar. É muito bom a gente aprender com os erros, às vezes, de algumas pessoas. E eu acredito que quando Deus fala assim para a gente contar os nossos testemunhos aqui na frente, é para isso, irmãos. É dando para avivar a nossa vida, para nos indicar a passar por situações, né? Às vezes nós vemos pessoas que vêm aqui na frente e falam assim, ó, eu passei tanto desespero na minha vida, eu vivi tanto tempo no mundo, passei por isso, eu tinha tantos vícios, passei por isso, por isso, por aquilo. E aí tem uma pessoa que chega na igreja e ela está passando por essa situação. O que ela escuta, o que ela entende? Ela fala assim, eu vou vencer. Eu vou conseguir essa pressão. Irmão, saiba que o testemunho ele faz grande diferença. Não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que diz. A Bíblia fala que a igreja é edificada por testemunhos e profecias. Né? Então, nós temos que ter essa convicção. E uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente aprendeu aqui na escola bíblica, é de você saber guardar aquilo que Deus já fez na sua vida, né? Você reconhecer, por exemplo, você venceu uma batalha, venceu uma peleja, guarde isso no seu coração, guarde essa data, e toda vez que você passar por ela, você lembra dela e fala assim, ó, nesse dia aqui nós passamos por isso daqui, ó, e Deus nos deu vitória. E o seu coração ele vai se alegrar novamente, o seu coração ele vai te dar esperança novamente, por aquilo que você tem passado. Né? Porque o Senhor ele faz muitas coisas na nossa vida, mas às vezes nós não guardamos, irmãos. Às vezes nós esquecemos, às vezes nós não lembramos daquilo que Deus faz. E você guardar uma data, você falar assim, ó, nesse dia aqui aconteceu tal coisa,
E você se alegrar naquele dia, quando passar um ano novamente, você falar assim, olha, nesse dia aconteceu tal coisa, isso vai te reavivar, trazer uma nova chama no seu coração. Vai te dar inspiração para você prosseguir, para você ir adiante. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi mudando da água para o vinho, Deus mudar a história delas, mas nenhum processo é fácil, irmãos. Nenhum processo, né? E nós temos ainda, graças a Deus, o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece, e quando nós estamos tristes, Ele vem, nos consola. O Espírito Santo está conosco. Isso daí eu acho que é uma grande virtude que Deus nos trouxe aqui. Porque você pode pedir, está passando por aflição, por desespero. Espírito Santo, estou passando por isso. Irmãos, não precisa de palavras bonitas. O Senhor, Ele fala todo o tempo que Ele quer o coração. Quando Ele foi escolher Davi, Ele não ficou olhando a aparência. Ele não ficou olhando aquilo que Ele fazia, deixava de fazer. Ele olhou o coração. Eu estava comentando com a minha esposa, vindo para cá, sobre aquela outra palavra que eu trouxe aqui, sobre o homem rico, né, que ele vai até Jesus e ele segue os mandamentos de Deus e tudo, mas só que o coração dele não estava voltado para Deus, né? E aí Jesus pega e fala, Jesus fala para ele assim, que a questão do dinheiro não é a questão o dinheiro, mas sim o coração. Então, se entregue ao Senhor de coração e alma. Sabe, o Senhor, Ele quer que você converse com Ele. O Senhor, Ele quer saber das suas aflições. O Senhor, Ele fala assim, entrega todas as suas ansiedades. Graças a Deus. Entregue todas as suas ansiedades, lance elas a mim, né? E às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós vai contar das nossas aflições, ou vai lançar as nossas ansiedades, os nossos problemas para as pessoas ao nosso redor, né? Pessoas às vezes que não vai agregar. Você já viu aquela pessoa que às vezes você vai contar um problema para ela e ela se desmotiva e fala assim, eu não consigo também não, isso daí não vai dar certo. Você já pegou uma pessoa, você está tentando manter ali e a pessoa te coloca mais para baixo ainda? É difícil. Às vezes ela nem sabe que está fazendo isso, irmão. Ela nem sabe que está fazendo mal. Eu não estou falando da pessoa em si. Eu estou falando porque Deus, Ele sempre nos dá uma resposta que faz a gente ir para a frente. Nunca voltar para trás. É isso mesmo. Nunca voltar para trás. Se você retroceder, se você voltar para trás, você sabe que essa palavra não veio de Deus. Não veio de Deus, porque Deus, Ele faz a pessoa crescer. Mesmo que aos nossos olhos, a aprovação que a pessoa está passando pareça que ela está acabada. Igual aqui Davi. Parecia que ele estava acabado, mas Deus estava fortalecendo ele. Parecia que era o fim, mas Deus estava fortalecendo ele. Então, nunca é para retroceder, mas Deus, Ele sempre nos motiva a ir à frente, ao nosso alvo. Eu não sei o que os irmãos estão passando, eu não sei a situação que você tem passado, mas saiba que Deus, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida e Ele zela por você. E Ele tem um amor tão grande, para você que Ele fala. Ele usa, Ele está me usando aqui nesse momento. Não ache que Deus não está falando com você, não ache que Deus não fale com você. Porque cada oportunidade, cada louvor, cada testemunho que foi falado aqui foi para você. Aleluia! Foi para você, não foi para outro. Aleluia! Às vezes nós estamos com os nossos corações tão fechados, que às vezes nós falamos assim, eu entrei na igreja e saí da mesma forma. O que é isso, irmão? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor, Ele usa até uma criança. Eu peguei esse trabalho com as crianças e no primeiro dia, na primeira vez que eu subi com essas crianças aqui, porque eu ficava falando assim, eu vou perder as pregações lá embaixo, e eu acho que eu não vou me abastecer. Sabe que a gente fica achando que temos que abastecer na palavra? Eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir me abastecer o que eu preciso. E eu peguei e falei assim, não, mas é necessário subir com as crianças, porque às vezes tira a atenção das outras pessoas. Eu via essa necessidade, e todo domingo eu subia. E no primeiro dia, Deus usou criança para falar comigo. Aleluia, glória a Deus. Em situações. Então, irmãos, não deixa que seu coração venha te enganar. Não deixa que a sua mente venha te enganar.
né? Seu coração não, a sua mente venha te enganar. Porque qualquer um pode ser usado e às vezes você perde de ouvir a voz de Deus porque você não dá valor. Pode ser uma criança, pode ser um mais idoso, que eu às vezes vejo pessoas, às vezes que pega e trata a pessoa que é mais idosa, que tem tanta experiência, fala assim, ele é cafona, ele já é velho, não sabe de nada, sendo que ali você consegue absorver o máximo de situações que você pode evitar passar na sua vida. Né? Eles têm tantas coisas que já passaram e que podem nos ensinar. E às vezes nós agimos com essa arrogância, com essa ignorância. Irmãos, eu sempre oro para o Senhor, eu falo, Senhor, me ajude para que eu não venha passar, mas que eu veja o erro das pessoas, às vezes, que está passando por situações, e eu não cometa o mesmo erro. Não cometa as mesmas situações. Se você vai conversar com as pessoas mais velhas, elas têm essas experiências. Para que passar? Para que testar? Né? Tal pessoa passou, não, mas eu sou forte, eu aguento. Né? Eu vejo às vezes as situações às vezes que eu passava de amigos que estavam na escola, que era usuário de droga, essas coisas, eles vinham oferecer, não, mas você não vai viciar. Isso aí é alguns que vicia. Isso aí você não vicia não, você tem um controle, você consegue se controlar. Não, isso é mentira de Satanás. Para levar a pessoa ao contrário. Sabe? E eu via situações na minha família que falavam assim, no meu coração, falava assim, não faça isso. Olha o que está ao seu redor, olha o que tem acontecido. Sabe? E eu voltava atrás. E às vezes até me afastava, porque tem amizades que não é amizades. Tem amizades que às vezes quer levar você para o buraco, não quer te tirar. E Deus fala, desvia da aparência do mal. Aquilo que te causa mal, saia de perto. Saia, tenta sair de situações que te levam ao contrário. Irmãos, temos tantas situações, irmãos. Temos tantas situações ao nosso redor, aos nossos olhos. Mas o nosso coração, a nossa mente, às vezes nos engana. Às vezes nos leva a achar que nós somos fortes, que nós aguentamos. Se não é Deus na nossa vida, irmãos, nós não conseguimos. Então, coloca aos pés do Senhor. Coloca a sua vida conforme Deus quer. A forma que Deus quer. Né? É uma luta, irmão, constante. Você está na igreja, é uma luta constante. Os irmãos que estão aqui, nós sabemos que é uma luta constante. Não é porque você está na igreja que você não está propício ao pecado. Né? Até nisso o inimigo ele tem feito situações para enganar as pessoas, até de fora, que as pessoas falam assim, olha lá, está indo para a igreja e está agindo assim fora da igreja. E ele vai para onde? Aonde que vai ser a mudança? A mudança quem é que faz? É Jesus. Quem é que faz? É a palavra. E a palavra ela vai fazendo conforme como? Conforme você vai lendo, você vai aprendendo. Tem como você aprender em um dia que você foi para a igreja? Tem como você ler a palavra um dia e você já sair e falar assim, mudei de vida, agora eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura? Tem? Não. É um trabalhar. É um trabalhar de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um processo. Tudo na nossa vida é um processo, mas a gente tem que dar esse passo. A gente tem que dar esse passo ao Senhor. Começar a buscar entender, falar assim, o que o Senhor Jesus ele fala para nós seguir? Qual é a forma que o Senhor ele quer que nós seguimos? E se desviar daquilo que é o contrário disso. Né? Que às vezes nós não achamos que faz mal. Irmãos, tenha fé no Senhor. Busque fé. Ore para o Senhor para que Ele te dê fé, igual Ele deu para Davi ali. Peça o Espírito de Deus na sua vida, igual também Ele estava ali com Davi. Eu acho que o Espírito de Deus é o mais importante nas nossas vidas, irmão. O Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos mandou, ele é muito importante na nossa vida. Os discípulos eles só podiam sair para pregar, para falar as obras do Senhor quando eles foram cheios do Espírito Santo. E qual foi o trabalhar de Jesus na vida deles? Foi um processo, não foi? Não foi Jesus não foi moldando eles ali, moldando, e depois ele falou assim, calma aí, espera mais um pouco, porque ainda vocês não estão preparados. Aleluia. Aos nossos olhos eles já tinham feito milagres, eles já tinham feito algumas coisas ali,
em algumas partes, mas Deus, quando Jesus foi, Jesus ainda falou: espera até que do alto seja revestido, porque vocês estavam comigo, agora vocês não vão estar mais, e eu vou mandar o meu Espírito para ajudar. Então peça o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque é Ele quem vai te ajudar em situações difíceis. E fala, e uma coisa muito importante que os discípulos mudou o conceito, que eu coloco isso daí na minha vida, é que eles tinham medo de morrer, né? Quando eles viam, às vezes, por exemplo, quando eles estavam no barco, eles se sentiram medo de morrer. Ele falou: Jesus, não vê que vamos morrer? Né? Quando teve outras situações também, é que é difícil de lembrar todas, mas ele teve várias vezes que eles acharam que iriam morrer, né? E Jesus foi moldando a eles. E quando o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, que eles foram cheios do Espírito Santo, fala assim que eles não tinham medo mais da morte. Eles não tinham medo mais da morte. Enquanto eu acho que era Felipe que foi o primeiro que morreu, dos discípulos. Tiago, né? Que foi apedrejado. Estevão. Ele via os céus abertos, né? Eu conheço mais ou menos, irmãos, eu não sei muito da palavra, estou buscando. Glória a Deus. Que ele via os céus abertos. E ali o espírito dele saiu do corpo, né? E fala que ele não sentiu aquilo ali. Ele estava sendo apedrejado e ele continuava proclamando: eu estou vendo os céus abertos. Eu vejo Jesus ao lado de Deus, né? Ali, e ele falava. E você imagina você estar sendo morto e você está sorrindo, falando da glória de Deus. Era coisa sobrenatural. Era coisa sobrenatural. Então, uma coisa que nós devemos pedir, irmãos, é a presença do Espírito Santo. Saiba que como Davi venceu, você também vai vencer. Saiba que como José venceu, você também vai vencer. É tudo um processo. Não fique triste. Não se deixe levar pelas situações que estão ao seu redor. Tenha fé, você vai conseguir passar por isso. Você vai conseguir vencer essa peleja, você vai conseguir. E Deus, Ele vai te mostrar. Deus, Ele vai te dar a direção. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Agradeço por mais essa vez eu estar falando da palavra do Senhor. Eu tenho que perder esse medo, irmãos. Às vezes de vir aqui. Olha só, eu trouxe aqui tudo isso aqui escrito. Eu não falei nada disso daqui. Porque às vezes o nervosismo, até de você abaixar para você ler, é difícil. Né? Mas quem é que guia, quem é que direciona é o Espírito Santo. Porque Ele sabe aquilo que você precisa. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor.